Shalom, amados e amadas do Senhor Jesus. Estou aqui mais uma vez, eu, Edson Ponciano, trazendo aqui a lição de número 12. Mas, antes de tudo, eu gostaria de agradecer a Deus em primeiro lugar. E depois eu gostaria de pedir uma ajuda a vocês. Eu quero pedir que vocês compartilhem este vídeo, este link, nas redes sociais, Facebook, Twitter, WhatsApp, na lista dos seus contatos, amigos, parentes, nos grupos de WhatsApp, Facebook e etc. Vamos somar junto, vamos espalhar a mensagem de Cristo aos quatro cantos da terra. Vamos lá. O tema de hoje é esperando, mas trabalhando no reino de Deus. Esperando, mas este esperar deste tema não quer dizer esperar sentado, esperar deitado, esperar parado. Mas é esperar o retorno de Jesus Cristo trabalhando em seu reino, trabalhando na obra de Deus. Vamos lá, para você que não tem esta revista de lições bíblicas do quarto trimestre de 2018, adultos, eu peço que, para que venhamos a ler aqui o texto áureo, você abra suas Bíblias, utilize a sua Bíblia como ferramenta para podermos estudarmos juntos aqui esta lição maravilhosa, que é uma lição de caráter conclusivo de escola dominical. Vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Verdade prática. Enquanto vigilantes, aguardamos a volta de Cristo. Devemos trabalhar diligentemente na causa do Mestre. Então, assim, estamos vigilantes com relação à volta, o retorno de Jesus Cristo para buscar sua igreja. E este termo vigilante também ele se enquadra na parte de comportamento, na preocupação do nosso comportamento. Agir de maneira que não seja contrária à palavra de Deus. E não só isso, não basta só isso. Também agir de maneira vigilante com relação à palavra de Deus a ser ministrada às outras pessoas. Porque a palavra de Deus, ela tem que ser ministrada, tem que ser falada, pregada, lida, cantada, não importa, em todos os lugares e a todas as pessoas, em todos os terrenos, seja nas redes sociais, seja nos pontos de ônibus, seja no ônibus que você pega para ir ao trabalho, no seu emprego, na sua casa, aos seus filhos. Então, em todos os lugares deve ser pregada. Vamos lá para a leitura bíblica em classe, onde está escrito no livro de Mateus, capítulo 25, capítulo 14, ou seja, Mateus, capítulo 25, versículo 14 ao versículo 30, que diz assim, no versículo 14 em diante, diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra,
chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Versículo 16. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, da mesma sorte, já no versículo 17, da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. Versículo 22. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem-estar, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Versículo 19. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Versículo 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Vamos aqui. Aqui trata esta parábola dos talentos. Está falando de um senhor que viajou para o exterior, para fora do país, e deixou todos os seus bens nas mãos de seus servos, para que estes viessem a administrar estes talentos. Onde estes talentos, eles receberiam o poder para poder multiplicá-los. Então, este senhor entregou 5 talentos para um, 2 para outro, e para o terceiro
servo, ele entregou um talento. Tudo isso de acordo com a capacidade de cada um. O que recebeu 5 talentos, através daqueles 5 ele ganhou mais 5. O que recebeu 2, através dos 2 ganhou mais 2. Então, houve uma multiplicação. Mas o que recebeu apenas 1, mesmo ele sabendo como era o teu Senhor, que era um Senhor que colhia aonde não plantou, um servo, um Senhor que juntava mesmo aonde não espalhou, ele sabendo disso, mesmo assim ele enterrou o que recebeste do Senhor, do seu Senhor. E o que aconteceu? Um certo dia, o seu Senhor retornou. E retornando, todos os outros servos chegaram com multiplicação, chegaram com o dobro, né? Chegaram com o dobro de talentos que havia recebido. Pois eles haviam depositado, entregue aqueles talentos nas mãos dos banqueiros. Então eles receberam com juros aqueles talentos. Então houve uma multiplicação. Mas o servo tolo, inútil, preguiçoso e cheio de desculpas, o que ele fez? Mesmo sabendo quem era o seu Senhor, ele enterrou. Então qual foi a desculpa que ele utilizou? Ele falou: Senhor, eu conhecia, eu te conheço, eu sei como tu és. Tu és um Senhor que colhe onde não tem plantado. Tu és um Senhor que ajunta aonde não tem espalhado. Então eu fiquei atemorizado, Senhor, e enterrei o seu talento. E o seu talento está aqui. E devolveu os talentos. Então, no mesmo instante, o seu Senhor percebeu que ali era uma desculpa farrapada, que aquele mesmo estava tentando enrolar o seu Senhor, que na verdade ele foi negligente com aquilo que o Senhor havia entregue na sua mão. Ele não fez porque ele não quis. Porque da mesma maneira que os outros conseguiram entregar nas mãos dos banqueiros, ele também poderia entregar nas mãos dos banqueiros e através de um talento ia ganhar outro, ia formar 2. Mas por negligência, por achar que o seu Senhor iria demorar, ele não fez o que deveria fazer. E o que aconteceu? O seu Senhor falou: mesmo tu sabendo que eu colho aonde não planto, que ajunto aonde não espalho, mesmo assim tu enterraste como é que eu posso dizer? O talento que tenho te dado. Eu estou falando com minhas palavras, né? E o que aconteceu? O seu Senhor ordenou que fosse tirado aquele talento de suas mãos e entregou nas mãos daquele que havia recebido 5, né? Porque é assim, aquele que pouco tem, até aquilo que não tem, lhe será tirado. E é desta maneira que funciona. Vamos para a introdução para você ter uma melhor compreensão do que vai ser estudado aqui. Vamos lá. A parábola dos talentos retrata um senhor que viaja para fora do país e deixa suas posses sob a responsabilidade de seus servos. Enquanto ele estiver ausente, os servos deverão negociar os seus bens para obter lucro.
No dia que o Senhor voltar, eles deverão prestar contas. A referência sobre o longo de tempo de duração da viagem de Mateus 25:19 desperta a questão de saber quem estará pronto para o retorno do Senhor. Assim, uma das grandes lições da parábola dos talentos está na importância de se remir o tempo de maneira sábia antes que Cristo volte. Não se trata de uma espera desistente, desinteressada, pois existe de cada um de nós, seus servos, que levemos adiante a tarefa de cuidar dos bens e tirarmos o máximo proveito da oportunidade que nos foi confiada. Estar preparado para a volta de Jesus significa também comprometer-se com a tarefa que nos foi designada pelo Senhor. Lucas 19, versículo 13. Vamos lá. Tópico de número 1. Interpretação da parábola dos 10 talentos. Vamos agora interpretar esta parábola. O subtópico de número 1 diz assim: contexto da parábola. A maioria dos estudiosos enfrenta dificuldade para explicar o contexto da parábola dos talentos, pois se trata de uma narrativa que expõe uma realidade econômica muito distinta da nossa. Então, aqui neste contexto, fala de um sistema financeiro um pouco distinto dos nossos, ou seja, semelhante ao nosso atual. Hoje temos os bancos. Neste período aqui já havia os bancos. E esses servos, todos ali, até as pessoas mais pobres, eles conheciam a eficácia dos trabalhos bancários. Eles sabiam que aquele que muito tinha dinheiro, eles iam ter a capacidade de multiplicar ainda mais a sua renda. E aquele que tem pouco, iria da mesma forma conseguir multiplicar a sua pequena renda, tornando uma renda um pouco mais apalpável. Um ou outro arriscou uma explicação dizendo que o procedimento adotado pelo Senhor da parábola era uma das formas que as pessoas de posse adotavam quando se ausentavam por um longo período de tempo. No entanto, tal explicação não é o mais importante, e sim a sua mensagem. Que o mais importante aqui é a mensagem que nos alerta a estar vigilantes, a estar trabalhando, a estar aguardando de forma diligente e cuidadosa a volta do Senhor Jesus Cristo. Desculpa o barulhinho, né? Mas mesmo assim vamos seguir. Eu espero que vocês compreendam aqui este estudo, que é para a honra e glória de Deus. Subtópico de número 2. Conhecendo o sistema financeiro da época. Agora vamos conhecer um pouco da história, né? Vamos conhecer um pouco do sistema financeiro daquela época de que Jesus contou esta parábola. Vamos lá.
Os estudiosos destacam ainda que, embora Jesus usasse, via de regra em suas parábolas, imagens da vida no campo, dos trabalhadores braçais e até da família, nesta o Senhor tomou o exemplo dos sistemas financeiros pelo fato de que, naquela época, tal sistema era um assunto corriqueiro e criticado entre as pessoas. Assim, ainda que elas não tivessem posse e fossem pobres, sabiam desse sistema e entendiam também que as pessoas que tinham muito dinheiro eram as que possuíam maiores condições de multiplicar seus bens. Uma vez que desde sempre os juros de empréstimos são elevados, certamente, talvez por isso, os servos bons e fiéis tenham atuado eles mesmos como banqueiros, emprestando o dinheiro a altos juros e realizando grandes negócios. Então isso, os servos bons e fiéis, eles agiram como banqueiros, eles emprestaram o dinheiro, o talento por altos juros, e por isso eles conseguiram ter êxito e agradou ao seu Senhor. Tomou exemplo do sistema financeiro pelo fato de que, naquela época, tal sistema era um assunto corriqueiro. Eu já li isso daqui. Gente, agora vamos para o subtópico de número 3, que diz assim: a motivação e o significado da parábola. Vamos ver agora qual foi a motivação desta parábola e qual é o significado dela. Pelo contexto escatológico em que foi contada, muito provavelmente a parábola dos talentos tem como finalidade de retratar o período que abrange desde a ascensão de Jesus até sua segunda vinda, e foi dirigida aos seus discípulos com o objetivo de alertá-los a ter uma vida pautada nos valores do Evangelho. Mateus 25:13, versículo 15. O homem rico, a quem os servos se referiam como Senhor, que iria partir, é uma representação do Senhor Jesus Cristo. A viagem a um país distante se refere à sua partida para o céu. Após a sua ascensão, os servos eram inicialmente os 12 discípulos, a quem Jesus dirigiu a parábola, e num sentido mais amplo, refere-se a todas as pessoas nascidas de novo. Os talentos são os dons que o Senhor entregou aos seus servos. Inclusive, a nossa palavra talento, com o sentido que conhecemos, vem desse uso que o mestre fez da expressão. A volta do Senhor dos talentos seria o equivalente à segunda vinda de Cristo, enquanto a recompensa ou o castigo seriam uma representação do destino dos salvos e dos não salvos. A aprovação elogiosa que o Senhor faz aos servos no seu retorno refere-se aos galardões que se podem esperar dos julgamentos das obras no tribunal de Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Já a condenação do servo que negligenciou sua responsabilidade em relação ao talento é uma advertência contra o não uso ou o uso indevido dos dons. Mateus 7, versículo 21 ao 23. Então é isso. Os talentos
que esse Senhor havia entregue aos seus servos, trata-se dos dons que o Senhor deu para aqueles que se converteram a Ele, que levantaram suas mãos, que buscaram a segui-lo. Como é que eu posso dizer? E a viagem desse Senhor para o exterior se refere quando Jesus subiu ao céu. E a sua chegada, e a chegada desse Senhor, simboliza, significa a volta do Senhor Jesus. E vai ser neste momento onde o Senhor Jesus irá prestar contas com o seu povo, da mesma maneira que esse Senhor prestou conta com os servos. Então, o Senhor vai requerer de nós os nossos dons, ou seja, as nossas obras. Ele vai querer ver o que fizemos através dos nossos dons espirituais. Se fizemos um bom uso ou se fomos negligentes, semelhantemente ao servo infiel. Então é isso. Devemos ter cautela com aquilo que o Senhor nos deu. Se você tem alguma capacidade, foi porque Deus te capacitou. Se você recebeu um cargo na igreja, é porque Deus ele sabe que você é capaz de dirigir esse cargo, de executar, de fazer com sucesso. Você é capaz. Então não seja negligente. Não espere outra pessoa fazer aquilo que é para você fazer. Tá bem? Porque quando aquela pessoa fazer, ela está fazendo a parte dela. Mas você deixou de fazer a sua. Faça a sua parte. Você é capaz. Você é capaz de realizar um bom trabalho na sua empresa. Você é capaz. Nunca pense ao contrário. E nem deixe que ninguém ache que você não é capaz. Você é capaz. Então, se Deus entregou nas suas mãos, tudo que Deus entregou nas suas mãos, seja na matéria espiritual, seja de trabalho, seja de família, é porque você é capaz de dirigir ela bem, de executar ela de acordo com a vontade do Senhor. Qualquer coisa que você for fazer, você faça da melhor maneira possível, porque você é capaz. Amém? Até mesmo porque Jesus um dia vai voltar e vai querer ver qual foi as suas obras. Se você obedeceu ou se você desobedeceu. Tópico de número 2. Usando a nossa capacidade para o reino de Deus. O Senhor reparte seus talentos segundo a nossa capacidade. A parábola dos talentos nos ensina uma grande verdade sobre o nosso potencial. Isto é, a aptidão e a possibilidade que cada um possui de realizar uma tarefa. Por isso, o texto fala que a quantidade de talentos foi repartida a cada um segundo a sua capacidade. Deus não consegue um talento a uma pessoa sem que esta tenha condições de desenvolver e nem requer de alguém uma tarefa para a qual não a tenha chamado. Qual é o seu talento? Qual é a sua capacidade? Contente-se com o seu talento, pois você o recebeu do Senhor de acordo com a sua capacidade. O Senhor jamais iria entregar o talento, um dom para você, entregar alguma coisa para você, sem que você tivesse capacidade. Deus ele só entrega aquilo para as pessoas que têm capacidade.
Você tem algo em suas mãos porque você tem capacidade. Se você não tem, fique sabendo que Deus é aquele que capacita. Beleza? Então compreenda essa mensagem, é de Deus para o seu coração. Se você acha que em alguma coisa você não é capaz, Deus é quem capacita. Então ore a Deus, busque o conhecimento de sua palavra, que Ele te capacitará. A esse respeito, a parábola mostra a diferença de responsabilidade, pois diferimos uns dos outros na quantidade de dons recebidos. Note que, apesar de os servos terem recebido uma quantidade diferente de talentos, que foram distribuídos de acordo com a capacidade pessoal de cada um, a recompensa pela dedicação de cada um deles, a tarefa foi igual. Então, o seguinte, ainda que a missão que o Senhor entregou nas suas mãos seja pequena e a do outro seja grande, digamos, tem o pastor que tem um cargo super importante lá em cima e tem aquele obreiro que tem simples missões lá dentro da igreja. Mas Deus, ele vê, como eu posso dizer, essas obrigações como apenas, como eu posso dizer, como algo normal, igual. Não há um nível superior ou menor. Todos ali são iguais, todos são servos. Todos são servos. E por mais que você tenha capacidade de fazer mais coisas e o outro tem menos capacidade, o que você vai receber de Deus é o mesmo nível. Não vai ter diferença, ninguém vai receber mais e outro menos. Vai ser todos iguais. Apesar de um ter recebido mais dons, né? E outros ter recebido menos. O galardão dele, o que ele vai receber de Deus, vai ser o mesmo nível. Vamos lá, subtópico de número 2, diz assim: a capacitação do homem por Deus. Desde o livro do Êxodo, a Bíblia apresenta o agir de Deus na vida de homens com a finalidade de capacitá-los para o exercício de uma atividade. O texto fala da capacitação divina a Bezaleel e a Aholiabel, ou seja, Aholiabe, dizendo que Deus lhes deu habilidade para fazeres trabalhos manuais e engenhosos específicos, além de capacidade para criar invenções diante da grande tarefa que tinha diante de si em liderar o povo de Deus. Apesar de ter sido escolhido para desempenhar tal papel, Salomão pede ao Senhor que lhe dê sabedoria. Então é isso, ó. Deus é quem capacita o homem. É Deus quem capacita o professor para dar aula. É Deus quem capacita o marceneiro para fazer móveis. É Deus quem capacita o gari para poder trabalhar nas vias públicas, na área da limpeza. Foi Deus quem capacitou você para fazer o que você faz na empresa e etc. É Deus quem nos capacita. Mas é Deus também que nos capacita para a sua obra. Deus, ele capacita o ser humano para as coisas do simples
para o mais fenomenal, para a missão mais importante. Quem capacita é Deus. É esse dom que Deus nos proporcionou, que proporcionou aos homens, aos grandes pensadores, para criar muitas coisas que conhecemos hoje. Aqueles que criaram o celular, que hoje está aqui na era da tecnologia, e etc. Tudo isso foi Deus quem ensinou ao ser humano. Foi Deus quem capacitou ao ser humano. É Deus que pode te capacitar para fazer aquilo que for necessário você fazer. Você pode fazer qualquer coisa. Se você não puder fazer, ore ao Senhor, que é Ele quem te capacita. Tá bem? Assim também, o apóstolo Paulo reconhece de forma humilde que não somos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Segundo a Coríntios capítulo 3, 5. Esta é a atitude que se espera de quem realmente tem um chamado da parte de Deus. Reconhecer que a nossa capacidade vem de Deus. Então a sua capacidade de pensar, a sua capacidade de falar, movimentos inteligentes, foi Deus quem te capacitou. Então, muitas das vezes, você já percebeu, já olhou para o ser humano e viu que o ser humano é muito perfeito. Você consegue perceber que o ser humano não foi uma criação do acaso, de uma mera explosão, de um Big Bang. Não foi simplesmente isso. Mas houve uma mente por trás desta criação. E esta mente é a de Deus. Então foi Deus quem nos criou, foi Deus quem nos formou, e é Ele quem nos capacita a cada dia. Né? 2 Coríntios 3, 5. Né? Esta é a atitude que se espera de quem realmente tem um chamado da parte de Deus. Reconhecer que a nossa capacidade vem de Deus. Então a capacidade que você tem não é sua, é de Deus. Essa capacidade vem do Senhor. Então reconheça. Subtópico de número 3 diz assim: o acerto de contas. A responsabilidade de desempenhar uma missão na obra de Deus é de tal envergadura que a parábola que estamos estudando fala do acerto de contas dos servos de Deus com o seu Senhor e mostra algumas verdades interessantes. Entre elas, a de que os homens podem até receber dons desiguais, mas devem desenvolvê-los e entregá-los com a mesma diligência, pois os que fizerem a vontade do seu Senhor receberão a mesma remuneração. De igual forma, o negligente, independentemente do quanto recebeu, pela sua maneira de lidar com o talento, também será punido. Né? O servo negligente e inútil, ele não valorizou aquilo que não era dele, não era dele. E por que ele tratou com tamanha falta de respeito? Não é seu? E por que você não cuida do seu talento? Em vez de você cuidar, você enterra. Em vez de você fazer aquilo que era para fazer, você não faz. Lembre-se que um dia Jesus vai vir e vai haver aquele grande acerto de contas. Você vai ter que prestar conta com o Senhor. Então tenha cuidado. Zele daquilo que o Senhor entregou nas suas mãos, com muito amor, carinho e responsabilidade. Vamos lá.
Tópico de número 3. Trabalhando até o Senhor voltar. Usando os talentos segundo a nossa capacidade. Assim como a distribuição dos bens foi proporcional à capacidade de cada um dos servos de igual maneira, espera-se que a sua utilização obedeça à mesma regra, ou seja, os talentos devem ser usados de acordo com a capacidade de cada um. A respeito do trabalho com a expansão do reino de Deus, o Senhor reparte talentos segundo a nossa capacidade e os requer na mesma medida, pois a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Lucas 12, 48, você vai ver essa lição. Cientes de sua obrigação, os 2 primeiros servos, não sabendo quanto tempo o seu senhor estaria ausente, tão logo ele se foi, começaram a negociar imediatamente e empregaram seus talentos, ou seja, eles negociaram e não descansaram enquanto não dobraram o que tinham recebido. Em ambos os casos, os talentos foram devidamente empregados. Se o servo que recebera um talento tivesse feito o mesmo, certamente o seu desempenho seria semelhante. Então todos ali tinham a mesma capacidade na realidade. A função que eles deveriam fazer, todos eles, os 3, era apenas emprestar, ou seja, depositar em um banco aquele dinheiro. E no passar do tempo iria dobrar o número de talentos. Essa mesma capacidade o servo que recebeu um talento, ele tinha também. Só que ele tinha um talento, mas negligenciou. Não fez o que deveria fazer. Então que não venhamos fazer o mesmo que ele. Vamos lá, subtópico de número 2. A advertência de que haverá uma prestação de contas. Por mais que tenha demorado, o senhor daqueles servos voltou e chamou-os para ajustar contas com eles. De modo semelhante, Cristo não nos chamou para que fiquemos ociosos, pois Ele chamará cada um a prestar contas de seu trabalho na obra de Deus. Lucas 12, versículo 48. A parábola nos adverte para o fato de que recebemos algo de Cristo, ou seja, dons e talentos com a finalidade de trabalharmos para Ele, pois a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 1 Coríntios 12, 7. É necessário atentar para esta verdade, pois o dia de prestar contas chegará e todos seremos examinados. Então, Deus irá chamar você pelo seu nome. E aí, o que você fez na obra do Senhor? Você buscou utilizar os seus talentos na obra do Senhor para ganhar almas e etc? Ou você negligenciou, deixou elas morrerem? Deixou elas à mercê? Você não esteve nem aí? O que você fez a favor das almas? Como você usou seus dons espirituais? Você usou de maneira correta? Você usou para edificar vidas, para trazer almas ou para expulsar as almas de Jesus? Como foi que você usou esse dom,
este talento? Para que quando Deus retornar, você usou de maneira para quando Deus voltasse, tivesse mais almas, uma multiplicação de pessoas salvas para Ele? Então, lembre-se disso, que um dia Ele voltará e irá prestar contas contigo. Agora vamos ver aqui a recompensa. É necessário atentar para esta verdade, pois o dia de prestar contas chegará e todos seremos examinados. Isso eu já falei. Vamos lá. Subtópico de número 3. Depois de que eu venha a ler esse subtópico de número 3 e explicar, aí eu entro na conclusão para finalizarmos, tá bom? Fique comigo até o final. Vamos lá, estamos terminando. Subtópico número 3 diz assim: recompensa no tribunal de Cristo. Além de ser uma responsabilidade, trabalhar no reino de Deus é um privilégio. Então, além de ser uma responsabilidade, é um privilégio, é uma honra em trabalhar na obra do Senhor. Eu sou obreiro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Amor e Fé, e eu fico muito feliz em realizar os trabalhos mais simples possíveis ali. Seja para limpar um banheiro, para passar um pano na casa do Senhor, ali na igreja, limpar uma cadeira, fazer o que for, eu fico feliz. Seja para pregar a palavra do Senhor, aí é que eu fico feliz mesmo. Para estar na portaria, isso me faz muito feliz. Quando dá exemplo de cristão por onde eu passo, isso me traz felicidade. Vamos continuar aqui. Os elogios que o Senhor fez aos servos no seu retorno lembram dos galardões que, como seus servos, podemos esperar no dia do julgamento de nossas obras no tribunal de Cristo. Alegremos-nos com essa verdade. Então precisamos trabalhar na obra do Senhor e estar feliz com isso. Porque você agindo dessa maneira, quando Ele retornar, você irá sentir grande alegria. E você irá receber a coroa da justiça que está guardada para você. Que está guardada para todos aqueles que forem fiéis, diligentes e responsáveis com aquilo que o Senhor entregou em vossas mãos. Agora, vamos concluir? Agora a conclusão. Uma vez que Jesus não estabeleceu uma data para a sua volta, Ele pode vir a qualquer momento. Mateus 24, 36. E Mateus 13, versículo 32. E Atos 1, versículo 7. Todavia, sempre há tempo suficiente antes que Cristo venha, para que os que forem servos, bons e fiéis, dupliquem os talentos que o Senhor lhes confiou. Então, concluindo, eu queria fazer uma pergunta para você. Como você se encontra neste momento? Você se encontra como um servo fiel? O que você faz na obra do Senhor? O que você faz para a sua própria espiritualidade? Você busca fazer o melhor para Deus ou não? Então, fique atento e vigilante, porque Jesus está voltando. Graças a Deus, acabo de encerrar agora essa lição de número 12. A próxima lição, que será a lição de número 13, se for da vontade do Senhor Jesus, eu estarei passando ela segunda-feira. Segunda-feira, à noite, umas 8 horas da noite aproximadamente, eu estarei postando aí o vídeo
de lição de número 13, que será a humildade e o amor desinteressado. Então fica atento aí, compartilhe esse link, este vídeo nas redes sociais, se inscreva se ainda não é inscrito e muito obrigado por assistir meu vídeo, tá bem? Desde já te agradeço e desejo que Deus abençoe a sua vida para a honra e a glória do santo nome dele. Com isso, agradeço essa rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Tchau.